aí, pessoal, começando mais uma temporada do Vem Aí, o podcast da NVIDIA. Eu tô aqui, Igor Lopes, sou jornalista, cubro tecnologia há quase 20 anos, há mais de 20 anos, né? A gente estava falando aqui, que é meio complicado denunciar a idade aí, mas enfim, já passei por vários veículos de tecnologia do Brasil, já fui editor-chefe do Olhar Digital, depois fui um dos fundadores do Canaltech, depois passei pela NZN, fui diretor de conteúdo do Tecmundo, Baixa Aqui, Clique Jogos, Mega Curioso, minha série. 5 anos atrás montamos o TD, que vem a ser a produtora também desse podcast aqui. A gente aqui criou comunidades e fala com comunidades de executivos de C-levels de várias áreas. Então tem comunidade voltada para o diretor de marketing, de vendas, de RH, de todas as áreas possíveis de inovação, de tecnologia. E estamos aqui agora gravando essa nova temporada aí do podcast da NVIDIA, que eu venho aí. Vamos falar principalmente sobre inteligência artificial, que é o tema que a gente está vendo aí, né, explodir em tudo quanto é evento, em tudo quanto é conversa de tecnologia que a gente tem. Mas não só disso, vocês vão ver que tem várias soluções muito interessantes que a gente vai mostrar na prática aqui, que podem ser utilizadas na sua empresa também. Nessa edição de abertura, a gente vai falar sobre LLM. São 3 letrinhas que significam o quê? Large Language Models. Beleza. Eu já cheguei chegando, né? Boa, deixa eu apresentar os convidados, né? O Márcio Silva, que chegou chegando aí, sócio da Cispoan. Prazer ter você conosco, Márcio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão legal, tão divertido dentro desse mundo de tecnologia, que são os modelos grandes de linguagem. Tá, se você não entendeu essas 3 letrinhas, não se preocupa, a gente já vai explicar para vocês, tá? Deixa eu só apresentar também o Marco Antônio Erizo, que é o Chief Business Officer da Cispoan. Prazer ter você aqui também, Márcio. Não, muito obrigado pelo convite e espero que o nosso papo aqui possa passar um pouco da ideia do que a inteligência artificial pode fazer para vocês hoje em dia. Exatamente. E ó, direto dos headquarters da NVIDIA, lá na Califórnia, Marcel Saraiva, que é parceirão aí desde o Olhar Digital. Desde 2006 a gente tá se falando, né, Marcel? Vai denunciar a minha idade aí, Igor, pelo amor de Deus. Você já falou, a sua que está mais de 20 anos nesse cenário, se eu estou junto com você desde o começo, então o negócio é bom, mas é um prazer poder colaborar, mesmo que de forma remota aqui. Estou no headquarter da NVIDIA aqui em Santa Clara, da onde surgem essas ideias ou essas plataformas computacionais que estão transformando o mundo. Então vai ser um prazer aí fazer esse bate-papo com vocês e colaborar aí, passar um pouquinho de conhecimento para a nossa audiência. Legal. Bom, como a gente já falou que a gente é velho, né, eu vou trazer aqui um exemplo, talvez, de quem era da internet aí nos últimos 10 anos, deve se lembrar muito bem, isso para explicar o que é LLM, tá, pessoal? Deve se lembrar muito bem de um cara que era trollador na internet, bem famoso, e que teve uma época que ele pegou o pai dele, que era um cara super do interior, aquele cara que não conhecia nada de tecnologia, e aí ele tinha os seguidores muito zoeiros também. E aí ele falou, vamos pegar nosso pai, vamos pegar meu pai. Meu pai, eu vou falar para ele que o Google é essa tela aqui. Aí ele criou uma tela lá que era basicamente um campo onde você perguntava, tipo um Google mesmo. Só que, na verdade, quando o pai dele perguntava alguma coisa, aquilo caía na timeline do Twitter dele. E quem respondia era sempre o seguidor zoeiro que estava conectado naquele momento. Então o pai dele entrava e perguntava, quero comer churros. Só assim. E aí vinha o zoeiro lá e falava, e chamava ele pelo nome, ô fulano, para você comer churros, você tem que ver primeiro onde você mora. Onde você mora? Onde você está? Aí ele escrevia rua tal, não sei o que lá e Paraná. Ele entregava o endereço do cara, sabe? E com isso ele ia conversando com as pessoas, né, de uma forma super natural e ia tendo acesso. E ele ficava maravilhado com isso. Falava, nossa, que incrível que é a tecnologia. Então isso é o Google, é isso que meu filho faz. Nossa, que legal e tal. E, no final das contas, trazendo para os dias de hoje, LLM nada mais é que isso, mas voltado para o mundo corporativo, né? Qualquer empresa pode fazer isso que esse cara fez lá com o pai dele para poder responder as dúvidas dele. Eu lembro dessa trollagem aí, né? Era o Google do meu pai, né? Exatamente, era muito bom. Então, esse trollador tinha um exército para fazer esse papel de... Ele tinha muitos seguidores, milhares, milhões de seguidores. Para fazer esse papel da tecnologia conversando em linguagem natural, né? Chegamos lá. A LLM, ela proporciona exatamente isso, né? Você consegue agora interagir em linguagem natural, ter conversas personalizadas com cada pessoa que está usando uma determinada tecnologia. É o ChatGPT também. O ChatGPT é o melhor exemplo disso. O que a gente pode fazer hoje, assim, se a gente pega um LLM, no caso, né? Vamos aproveitar, já começar a falar desse termo. Como que a gente consegue utilizar isso dentro de diversas indústrias? O que você já tem visto no mercado aí? Maravilha. A gente tem, acho que primeiro, antes até de entrar em cada assunto, a gente pode falar de grandes categorias. Né? A gente já tem, muita gente tem experimentado o GPT, o Gemini, esses modelos públicos de linguagem natural e de LLM, que resolvem um monte de dores. Então eu entro lá no GPT, eu sou usuário, a gente chama na empresa lá que o GPT é o nosso estagiário. A gente manda ele fazer várias coisas lá, ele faz. E resolve muitos problemas. Mas quando a gente olha para o potencial da tecnologia no mercado empresarial,
fala, dá para fazer muito mais que isso. E se eu aplicar essa tecnologia nos meus dados proprietários, no meu conhecimento do meu negócio, do meu segmento? Aí a coisa começa a ficar interessante e é aí que a gente começa, que a CISP1 entra para ajudar as empresas. Então, o que a gente tem visto é essa beleza da tecnologia em linguagem natural, em personalização, sendo aplicada para resolver problemas de negócios mesmo. Exatamente. Não, vocês estavam lá no evento da NVIDIA, né, que aconteceu há pouco mais de um mês. Sim. Marcel já estava lá, voltou para o Brasil, já voltou para lá também. O que vocês viram de mais legal aí no evento? Marcel, conta pra gente, assim, o que te impressionou? Você que está na ponta aí, né, falando com todos os clientes, sabe? O que mais te impressionou no GPC? Realmente, agora, essas coisas voam, né? Se a gente parar para pensar que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, e olha a data que a gente está aqui hoje, olha como esse negócio passa rápido. Então, e no mundo da tecnologia, né, qualquer período aí de 6 meses, um ano e meio, é algo que realmente as coisas transformam. Então, uma das coisas que a gente viu, e eu acho que isso é uma tendência que a gente vai começar a sentir agora, é a combinação de tecnologias. Ou seja, você pegar esses modelos de linguagem e juntar com outros elementos e construindo situações ou soluções tecnológicas que podem fazer praticamente qualquer coisa. Então, a gente vê uma combinação lá da área de robótica com esses modelos de linguagem, onde você poderia ensinar o robô a fazer alguma atividade a partir de uma conversa. Depois eles combinaram visão computacional, ou seja, o robô olhando para um ser humano fazendo uma tarefa e ele aprendendo isso, replicando a tarefa a partir de uma imagem. Então eu junto visão computacional, modelos de linguagem, inteligência artificial, robótica, tudo numa única solução. Então essa combinação, esse Lego aí que está surgindo de forma muito dinâmica, eu acho que foi uma das coisas que mais me impressionou. Então a quantidade de modelos que têm sido publicados diariamente, a quantidade de empresas que estão combinando esses modelos para criarem serviços já passa da casa de milhares, então acaba tendo uma escala muito grande que até fica difícil de acompanhar, né? Não é a gente que está no mundo de tecnologia, que está nesse dia a dia, de repente aparece uma notícia e fala, caramba, já fizeram isso. E aí quando você acha que aquilo é legal, vem outra coisa, uma semana depois, mais legal ainda. Então a velocidade que as coisas estão acontecendo e essa combinação de tecnologias, eu acho que realmente vai dar um salto ainda maior e vai causar um impacto ainda maior aí no nosso dia a dia. Agora, eu acho que isso que você falou, assim, eu acho que pode dar um bug na cabeça das pessoas, né? Principalmente o cara, o executivo que está na empresa ali, porque, cara, beleza, a humanidade sempre evoluiu, coisas sempre apareceram, a gente sempre teve que se adaptar. Eu estava tendo uma conversa muito legal semana passada com o Luiz Candreva, que é um futurista, ele também fala bastante sobre tecnologia. E ele é o cara mais caótico, mas ao mesmo tempo mais brilhante que eu conheço, sabe? E aí ele fica nessa, não, porque a gente tem que ficar vivendo nesse caos, como é que eu fico confortável nesse caos e tal? E as pessoas têm muito medo de viver nisso, né? E às vezes ficam muito ansiosas também, porque, putz, como é que eu vou botar uma IA para funcionar na minha empresa, mas aí não é só mais IA, é a robótica que o Marcel acabou de falar, aí é mais não sei o quê. O cara fica louco, né? Fica, mas você sabe que é importante entender que a inteligência artificial pode fazer muita coisa. Mas quando é muita coisa, parece que você não consegue pescar exatamente o que facilita o seu dia a dia. O que a gente costuma dizer lá na CISP1 é que nós temos que aterrissar a inteligência artificial para o dia a dia do cliente. Então ele tem que perceber, esse Lego, esse castelo, né, dá para ser montado de várias maneiras. E os dados, a LLM, ela na nossa visão, ela é uma das primeiras entradas para a inteligência artificial dentro das empresas. É aquele momento em que você consegue acessar a coisa mais importante da empresa, que são os dados. E ele definitivamente entender aquilo que tem os dados e que conclusão essas empresas, os nossos clientes, possam tirar desses dados. E assim, aumentar a produtividade, aumentar a venda, aumentar, sei lá, o relacionamento com o cliente. Você está falando de dados, eu acho que é uma coisa muito legal, que foi por muito tempo, o papo foi dados. Não, tem que coletar dados, tem que perguntar tudo. Pergunta a cor da cueca do cara, pergunta se o cara chegou no hotel de avião, de navio, né? Tipo, tudo bem, isso aí é uma questão da Embratur, mas assim, o que eu faço com esse dado, né? Que pergunta que eu estou fazendo para o cara para poder trazer um resultado que faça sentido? Acho que aí entra na veia o que a gente está falando de inteligência artificial, porque basicamente os dados são combustível de qualquer inteligência artificial. Então agora a gente está numa etapa que é de monetizar esses dados. Então, o que eu vou fazer com esses dados? É exatamente agora o momento e o benefício de tudo isso que a gente está falando.
A gente tem muita conversa sobre IA na prática. Bom, por quê? Porque não é só para o empresário, né? Para uma pessoa que não está envolvida com tecnologia, você começa a ver os exemplos dos carros autônomos em São Francisco, os robôs Boston Dynamics, dá assusta mesmo. Você fala, pô, o que é isso? Né? Por outro lado, essas inteligências que a gente está vendo agora, elas são super inclusivas. Porque diferente de você lá implementar um ERP, você tem que mudar um formulário, etc. E, putz, para todo mundo é difícil, já se acostumou de um jeito. Aqui não. Aqui a gente está falando da pessoa comum, do usuário, falar do jeito que ele sempre fala, da inteligência ajudar ele a enxergar defeitos, que é o que ele já sabe fazer. Então, a inclusividade aqui do que a gente está conversando, cara, quebrou uma barreira enorme. Eu consigo explicar até para minha mãe hoje o que eu faço, que eu não conseguia trabalhando com tecnologia. Você já consegue, Marcelo, explicar para sua mãe o que você faz? Não dá. Às vezes eu não consigo explicar para os meus clientes, então é um pouco mais complicado. Mas o caminho, acho que é bem por aí. A gente conseguiu tangibilizar muita coisa, né? Agora tá ficando mais, vamos chamar assim, mais simples do pessoal ver o valor ou o benefício dessa tecnologia, né? Até pouquíssimo tempo atrás, antes do boom aí desses modelos de linguagem, a inteligência artificial ela estava muito específica e muito dentro das organizações ou dentro de algumas soluções que não eram muito compartilhadas ou que ela tinha um uso específico. Vamos dar um exemplo. O Waze. Todo mundo aqui em São Paulo tem que usar o Waze para poder se locomover. Então, ali você tem uma inteligência que ajuda você a definir a rota do seu veículo ou do aplicativo que você vai pegar. Todo mundo, de certeza absoluta, que já fez uma compra na internet, já tangibilizou a inteligência artificial ali. Você compra, você busca um produto, uma blusa, a inteligência artificial ela correlaciona as compras daquela blusa, ela te recomenda uma calça. Fala, ó, quem comprou essa calça ou essa blusa também comprou essa calça. Olha, essa blusa combina com esse cinto. Já tem uma inteligência aí por trás, trabalhando dados e te dando alguma recomendação, que pode ser um caminho, uma rota, uma compra, enfim. Isso já estava acontecendo. Mas você percebe que eram soluções pontuais, de aplicativos pontuais, que não se conversavam, e o pior, demorava muito tempo para ser aprimorado e ser construída. Com essa ideia agora de você poder usar uma técnica diferente, que é usando esses modelos de linguagem, aplicações estão sendo criadas do dia para a noite. As coisas que demoravam, às vezes, 6 meses, 7 meses para você ensinar um modelo de inteligência artificial a te fazer uma recomendação, se você tiver uma boa base de dados, você cria essa aplicação de recomendação e, obviamente, tiver um bom poder computacional, aí onde a NVIDIA tem um papel fundamental, você pode fazer isso, de repente, em alguns minutos. Então, por isso que acaba aparecendo uma quantidade enorme de novas soluções, de aplicações, porque simplificou muito a forma de criar, ficou muito eficiente, e aí eu acho que o que mais tem movimentado, começou a ser mais fácil tangibilizar, ou seja, o pessoal vê o benefício de usar essa tecnologia. Aí quando essas coisas se juntam de uma forma, né, se alinham, a gente tem a explosão aí, tanto de usuários, de aplicações, e realmente uma transformação tecnológica, uma revolução, uma nova revolução industrial acontecendo na frente dos nossos olhos. Eu imagino que provavelmente meu avô, meu bisavô, na época da Revolução Industrial, vendo aquelas máquinas transformando o algodão e saindo o tecido de um lado, é o que a nossa geração agora está vivenciando, de entrando dado de um lado, passando numa fábrica de inteligência artificial e saindo alguma coisa do outro lado que pode gerar recurso, que pode gerar mais dados, dinheiro, monetizar, enfim, é a nova revolução industrial, que certeza absoluta os meus netos estudarão nos livros e falam assim, nossa, meu avô trabalhava naquela empresa que fez aquela solução daquela época da Revolução Industrial. Eu tenho certeza que é um capítulo da história que a gente está construindo neste exato momento. Não, a gente estava conversando sobre isso, né? Antes de começar a gravar, falando, putz, que legal viver nessa época que a gente está construindo essas coisas, que a gente viveu desde a época analógica, passou por várias transformações até agora. Transformação, né? A Amy Webb falou isso no South by agora, né? A geração T, a gente é a geração da transformação. Mas, o Marcel falou ali bastante de varejo, né? Falou que já dá para fazer algumas correlações, se você comprou tal coisa, então experimente não sei o quê.
Eu vou passar o meu computador aqui para o Márcio, porque ele vai mostrar uma situação, ou um sistema que vocês desenvolveram na Crispan, né, na Cispan, que é muito legal. Conta para o pessoal aqui o que você vai mostrar. Claro, eu vou mostrar alguns exemplos de LLM na prática, porque é isso que a gente procura fazer, né? Demonstrar o poder dessa combinação de dados proprietários. A NVIDIA trouxe basicamente uma capacidade infinita de processamento. Democratizou, né? Democratizou. Então, essa combinação de dados proprietários com poder infinito de processamento, com a ideia de personalizar atendimento, isso é muito poderoso. E o que a gente procura fazer aqui, a gente criou uma área de demonstração, onde a gente começa a trazer esse gostinho, né, do que é a inteligência artificial, LLM, aplicada no dia a dia empresarial. Então a gente tem dentro dessa área, por exemplo, aqui Peraí, só rapidinho, só aproveitar também para poder falar do upgrade desse podcast da NVIDIA agora na Opa, segunda edição, fala. né? Porque antes na primeira edição, na primeira temporada, a gente estava só no áudio. Agora temos vídeo também para você. Então, por isso Boa. mesmo, ó, seja no YouTube, seja no Spotify, se você ainda não sabe, Spotify, porque o pessoal aqui não estava sabendo, não. O Spotify também tem vídeo agora. Então, ó, aproveita para abrir aí a telinha do o Marco Spotify não para você tava ver esse atualizado, momento. Eu não né? sabia. Pois é, para ver esse momento. Ele vai mostrar o LLM na prática aqui. Então, nós temos essa área de demonstração aqui, tem alguns exemplos. Esse primeiro aqui é um sistema de recomendação feito principalmente para varejo, mas que traz uma experiência um pouco diferente, que é o quê? Eu vou ligar o modelo aqui, ó, vou falar, eu preciso comprar um notebook, ou eu esqueci o cabo do meu celular, ou uma coisa que é verdade, minha filha me pediu um cartucho de impressora quando eu estava saindo de casa. O que vocês estão vendo aqui é, enquanto essa conversa acontece, essa aplicação ela está ouvindo o que eu estou falando, reconhecendo algumas palavras, buscando num banco de dados produtos e trazendo o produto aqui já na tela para ser adquirido, né? A gente tem Então isso aqui já é um primeiro exemplo, né, que eu consegui mostrar para minha mãe lá e falei, não, mas peraí, eu falo o computador e ele aparece aqui para eu comprar. Eu falei, é isso, mãe. Isso aqui é real, né? Você está conectado com uma loja de verdade, esses produtos Isso são aqui- os preços reais, você pode isso aqui- clicar aqui e comprar. Olha, se eu clicar aqui, nesse caso a gente direcionou para o Amazon.com, ele está entrando aqui no Capture, mas eu poderia direcionar para qualquer loja, né? E mais uma vez, o que é gostoso disso é que você vê que é a tecnologia conectada com o humano. É um bate-papo quase Exatamente. com a máquina, né? E ela entende, a gente conversa, troca E ideia. aí eu acho que ela tem te um dá. outro ponto também, é inclusivo, né? Porque as pessoas começam a, cara, falar de uma maneira super natural. É isso, é bate-papo, né? Você está conversando com a máquina finalmente, né? É isso aí. Isso aqui não só combina, porque aqui, nesse caso, óbvio, ele está mais padronizado, né, ouvindo apenas o nome do produto, mas você pode trazer o seu jeito de vender, né, a sua forma de vender, a sua conversa para uma automação, para um sistema que vai potencializar isso. A gente tem um outro aqui que eu gosto de mostrar, que a gente desenvolveu para a área da saúde, ele é... Só para o pessoal entender, isso aqui é só um ambiente de demonstração, né? Com base nisso aqui, você coloca a cara da sua loja ou da sua empresa, o que for. Isso, com base nisso aqui, então o que a CISP One tem? Ela tem vários produtos semi-prontos, né, que a gente combina esses produtos para entregar um produto personalizado para cada empresa com dados proprietários da empresa, né? Aqui a gente, e acho que vale pegar o gancho, por que a gente fez isso? Porque assim, você tem produtos prontos que vão resolver a sua vida, a sua dor, tá? Mas quando a gente está falando de usar os dados da empresa, a empresa pode se incomodar e falar, peraí, eu vou colocar um produto de mercado, vou colocar todos os meus dados lá, esse produto vai ser melhorado e oferecido para o meu concorrente? Cara, não é bem isso que eu estou procurando. Eu quero isso, mas eu quero isso para mim. Então a gente foi para esse caminho da personalização. A gente no final entrega ferramentas personalizadas para cada empresa, né? Esse daqui, que eu acho legal demonstrar, a gente fez para a área da saúde, ele funciona como um copiloto para o profissional da saúde quando está fazendo um atendimento, uma consulta. Então eu vou ligar aqui o modelo, vou brincar um pouquinho Agora aqui. está na minha vez de fazer o exemplo Então real. vai lá, Porque, vai ó, lá. vocês não sabem também, eu estava com uma virose, ainda estou, na verdade, estou meio mal aqui ainda, mas vamos ver se ele vai dar o mesmo diagnóstico do médico. Bora, vai lá. Vamos ver se vai bater, ó. Tô com dor no corpo, dor de cabeça, tive febre alguns dias, tô vomitando, dor no estômago, diarreia, e isso já tem 6 dias. O que eu tenho, doutor? Aí, stop aí. Boa. Então, Aí ele lá embaixo, ele já pegou tudo, né? o que ele está fazendo aqui, né? Então, durante essa conversa, você está falando com o doutor, essa aplicação está identificando
do que está sendo falado, o que Só são rapidinho, eu só sintomas. gostei de um detalhe. Ele botou 30 anos para mim, eu também. Então, você vê que ele está acurado, né? O modelo está ótimo. Então, ele identificou aqui diversos sintomas. Se você falar algum fator de risco aqui, ele também identifica fator de risco, como sou diabético, sou hipertenso, e com base nisso, ele traz um diagnóstico provável. Então, aqui você tem 43% de chance de ter tido uma gastroenterite viral. Exato. Né? E se precisar, aqui você pode fazer um refinamento respondendo perguntas específicas aqui. Pô, suas dores de cabeça são graves? Não. A febre durou menos 3 dias? Sim. Com base nessas respostas, ele vai ou trazendo o diagnóstico ou melhorando o percentual do diagnóstico. Quer dizer, fim do médico também. O médico virou uma... Não, de jeito nenhum, na verdade. A inteligência artificial, a gente tem que sempre lembrar que é uma grande ferramenta, né, para os profissionais. Então, na verdade, é tentar agilizar esse processo junto com o médico. Eu acho que é muito isso, if this then that, né? Eu acho que a inteligência artificial é isso e ele traz informações de uma forma muito mais, como eu posso dizer, mais palatável, mais fácil de ser analisada para quem está do outro lado da tela. E você tocou num ponto que é interessante porque é uma preocupação, né? Fala, pô, então é o fim do profissional, então é a substituição? Muito pelo contrário, a gente está turbinando, potencializando, né? E fazendo com que esse profissional, e esse é um exemplo bom, ele economize tempo em coisa que não tem nada a ver com a expertise dele, com o conhecimento dele. Hoje, a gente tem isso em resposta, né, de clientes nossos da área da saúde, metade de uma consulta médica, o médico ele passa preenchendo, digitando informação. E se o médico for mais antigo, com mais conhecimento, ele tem mais dificuldade em ficar preenchendo o prontuário. Então, por que investir uma consulta de uma hora, 30, 35 minutos, onde o médico vai ficar digitando informação? E por outro lado, quando você tem o conhecimento dessa equipe médica traduzindo num modelo que te dá diagnóstico provável, isso permite com que eles façam um alinhamento desse atendimento, trabalhem com profissionais mais jovens, ou trabalhem lá no primeiro processo de triagem com a enfermaria, já entendendo o que está acontecendo e pré-medicando, pré-recomendando, potencializando o trabalho e o conhecimento do médico que no final é a hora homem mais cara e que tem que ser melhor utilizada. E nesse caso, nós estamos falando de saúde, então é caro, no país é caro, né? Nem todos têm acesso tão fácil. Então, aqui a ideia é tentar realmente aumentar a produtividade de todos os centros médicos que existem no país para poder atender ainda mais pessoas de forma mais rápida, principalmente numa urgência, ou em algumas coisas que não são tão urgência, mas elas precisam ser tratadas e cuidadas de alguma maneira, né? Mas posso te mostrar um outro exemplo Vamos lá, legal? vamos lá. Só, eu sei que você vai mostrar, mas só antes disso, só perguntar para o Marcel uma outra coisa também, assim, como a gente está falando muito de dados e área de saúde, Marcel, o que você tem visto aí em termos de análise de dados voltado para a saúde, mas no âmbito mais, num espectro mais amplo, assim, do tipo desenvolvimento de novos medicamentos, desenvolvimento de vacinas num tempo muito mais curto. Acho que a NVIDIA está por trás de tudo isso também, no final das contas, né? Tem muita coisa acontecendo, porque justamente o que é interessante é que é você usar a mesma técnica, a mesma base tecnológica, mas para diferentes propósitos. Então, vou dar 2 exemplos que a gente viu aqui no mês de março aqui no GTC. Teve uma empresa aqui americana que ela está trabalhando com laboratórios para criar um assistente virtual mais ou menos nesse modelo que vocês fizeram aí a demonstração, mas para você tirar dúvidas sobre algum medicamento. Então, você passou por algum procedimento ou está tomando algum medicamento e no meio da madrugada te surge uma dúvida. Putz, será que isso aqui tem algum efeito colateral? Será que eu tenho alguma alergia? Isso pode me causar algum problema? Na hora que gera essa dúvida, e normalmente quando você tem essa dúvida, você não está com um médico ou um enfermeiro por perto. Você está ou em casa, preocupado, ou na rua. Aí a primeira ação da pessoa é o Dr. Google, né? Entra no Google e começa a fazer pergunta. E você vai ler e vai fazer a sua interpretação. E normalmente é a mais bizarra de todas, né? Normalmente você está com câncer, você tem que amputar sua perna, câncer, pior. né? Todo mundo vira médico no Dr. Google, né? E assim, poxa, qual é o risco de uma pessoa que nem eu sou engenheiro? A minha capacidade é zero. Zero não, porque aí eu vou estar sendo
não estou sendo justo, porque meu pai era médico, minha mãe enfermeira, minha irmã dentista, minha filha estuda medicina e eu engenharia. Então, eu estou cercado de malucos da área médica, mas eu não entendo absolutamente nada disso. Mas quando eu consulto alguma coisa na internet, eu estou lendo e eu estou tentando tirar a minha própria conclusão. A chance disso dar errado é 100%. Então, e para evitar esse tipo de risco, tem um laboratório que se associou a uma empresa de inteligência artificial que ele criou um assistente virtual que você pode acessar a qualquer momento e fazer perguntas sobre o medicamento, que vai estar, né? Ou você pode ler a bula, que aí você não vai entender nada mesmo, você vai ficar lá, caramba, algumas linguagens, alguns termos, aí a letra muito pequenininha, eu não enxergo mais, eu não consigo ler direito. Então, imagina se eu tivesse um assistente virtual que eu falo, olha, eu estou tomando essa medicação, tem algum risco de eu tenho uma medicação contínua, esqueci de falar para o meu médico, dá alguma reação? Dá alguma alergia? Olha, eu tomei a medicação e estou com dor de cabeça. É normal ter dor de cabeça após... E você ter uma interação em tempo real com dados curados, com dados corretos, que são fornecidos pelo fabricante do remédio, que criou isso de forma protegida e deu a solução que você pode ter confiança no que você está usando. Isso é sensacional. Isso é uma variação sobre o mesmo tempo do tema aí que o Márcio mostrou. Uma outra coisa, que aí a gente vai mais na área ainda mais profunda aí de pesquisa e desenvolvimento, a gente está vendo aí os laboratórios usarem esses modelos de linguagem, abastecer eles com pesquisa de descoberta de moléculas e medicamentos de toda a história da humanidade, tudo que tem registrado aí em literatura, em livros, em aulas, juntar esse material e criar um supermodelo que é capaz de você fazer perguntas para ele, você colocar, por exemplo, uma sugestão de alguma molécula e esse modelo te sugerir outra molécula para você combinar e criar um medicamento. Hoje em dia, mesmo com o uso de tecnologia, isso é feito por tentativa e erro. Agora, você imagina você ter esse poder, essa inteligência de combinação de moléculas dentro de uma máquina, com uma história, com um histórico de dados praticamente de toda a pesquisa feita naquela área por toda a humanidade, e você colocar isso para um pesquisador que ele possa interagir com a máquina e a máquina sugerir a molécula para ele, e às vezes ele ficar tentando, vamos chamar assim, na sorte ou experimentação, ou que vai demorar 2 anos, 3 anos para ele chegar numa conclusão, a máquina sugeria algo muito próximo do que no final vai ser o medicamento, ele olhar, validar, fazer um teste, e aí em poucas semanas isso está pronto já para uma análise clínica, para uma análise médica, enfim. Então, todo esse processo de criação, todo esse processo de desenvolvimento, ele está sendo otimizado, ele está sendo acelerado. Então, as coisas vão começar a acontecer mais rápido e a inovação que isso vai trazer na área de saúde é incrível. Então, a gente já viu alguns modelos aí sendo testados, e uma coisa até interessante, uma curiosidade interna aqui de bastidores. Um dos principais pesquisadores aqui da NVIDIA na área de bioinformática, que trabalha com esses modelos de linguagem, é um brasileiro, que mora lá, hoje ele está morando em Londres lá, e ele atua aí com todos os laboratórios globalmente. Então, é um negócio para a gente que bem gratificante aí no edge da inovação, da inteligência artificial para a bioinformática, tem um brasileiro aqui dentro da NVIDIA liderando. Um abraço para o Bruno Trentini. Quem sabe a gente convida ele para um próximo bate-papo, aí a gente faz um específico para ele contar um pouquinho mais sobre isso. Mas vocês percebem que eu posso ir desde um assistente virtual médico até o pesquisador, pesquisa e desenvolvimento e descoberta de medicamentos, usando a mesma plataforma tecnológica. Acho que essa que é a grande sacada aí, que realmente tem transformado o que está acontecendo hoje. Não, mas isso é muito legal, assim, pensando, a gente só tá falando do mundo da saúde, né? Olha Isso, quantos perfeito. novos produtos surgiram aí, quantas novas possibilidades de negócio surgiram, né? Acho que se for pensar com a cabeça de quem tá querendo desenvolver um novo produto, querendo criar uma nova solução, cara, o momento é incrível para isso. Isso, e você, assim, em especial para as empresas que estão há 20, 30, 40 anos no mercado, já fazendo trabalho de atendimento, de desenvolvimento de produtos, elas têm muita informação. Então, combinar esses dados com essa história aqui, o potencial é enorme. E não é só para a saúde, não, tem para muita coisa. Pois é. Não, tem para muita coisa. Assim, o que é importante, eu acho que está colocando aqui, é o ganho de produtividade, de velocidade nos seus serviços, né? Nas suas entregas como empresa. E o que a gente percebe
é que hoje ainda existem muitas dúvidas de como fazer essas adoções de inteligência artificial. E aí, para onde eu começo? O que eu tenho que fazer? E por isso que, mais uma vez, é fácil de enxergar quando a gente apresenta esse tipo de solução, fala esse tipo de solução, que ela está nos seus dados. Então, são seus, você já conhece, já sabe o que tem lá dentro. Então, que conclusões nós podemos tirar dos seus dados? E é muito importante para rapidamente as empresas adotarem esse tipo de tecnologia agora, né? Até complementando o que você está falando, assim, no Web Summit agora, recentemente também, eu fiz uma entrevista com 2 grandes executivos de grandes empresas de tecnologia e a pergunta foi exatamente essa. E aí, o que passa na cabeça do seu cliente quando você fala inteligência artificial? Qual que é a grande dúvida deles? Os dois começaram a rir, porque tipo, eles meio que falaram a mesma coisa. Os caras querem fazer um projeto imenso, gigante, não sei o que lá. Cara, começa por uma pergunta, começa por um problema específico que você vai resolver agora, rapidinho, Perfeito. pronto. E daí você pensa no resto, porque uma coisa vai puxando a outra, vira um novelo de lã sendo, né, meio que resolvido ali. A gente até incentiva as empresas a fazer o seguinte: faz um primeiro projeto Você já vai ver resultado de cara. que o retorno é assim, é indiscutível. Sabe aquela história, ó, se eu reduzir o número de erros aqui, de defeitos do meu produto, cara, reduzi metade e eu economizei X de dinheiro. E já conquistou todo mundo que precisava ser conquistado para fazer a coisa né? acontecer. Porque se e você evoluir. começar por um projeto que ele melhora uma experiência, mas assim, ele não tem um indicador firme, você gera né? Pô, mas peraí, eu também fiz a campanha tal, também fiz isso. Será que foi a IA que proporcionou esse resultado? Não. Então, escolha um projeto que o resultado, se ele vir, ele é inquestionável. E começa por aí. Até porque você vai entrar num círculo virtuoso de inovação, que o resultado do primeiro projeto vai pagar o segundo, vai pagar o terceiro e por aí vai. Então, é um caminho muito legal de se seguir. Bom, falando de saúde, tem um outro que eu interrompi você aqui na hora. Você quer complementar alguma coisa, Marcel? Eu ia complementar nessa direção, né, do que as empresas estão fazendo. É muito importante, gente, principalmente quando esses negócios entram aí na moda, cria esse hype, não adotar por adotar. Eu vou fazer isso também porque o meu vizinho está fazendo, porque eu quero fazer, faz a qualquer custo, sem nenhum, né, propósito, sem nenhuma métrica, porque a chance de dar errado é muito grande. Ou a chance de você não perceber se realmente o benefício dessa tecnologia foi validado. Então, assim, tem tanta coisa que dá para ser feita que às vezes as empresas acabam se perdendo nessa jornada. Então, sabe, poder identificar os principais problemas, os problemas que trazem, a solução desse problema pode trazer um maior impacto na sua operação, e depois olhar se inteligência artificial é a ferramenta para resolver esse problema, é fundamental. Tem algumas empresas ou indústrias que não estão ainda com uma maturidade digital para tomar essas decisões. Às vezes ela não sabe, ela não mede o que está sendo feito, ela não sabe, mesmo num hipotético cenário, né, de dizer, olha, se eu resolver o problema, o que isso vai trazer de benefício? Eu vou reduzir custo, eu vou aumentar vendas, vou melhorar a produtividade. Então, é sempre importante dar um passo atrás antes de entender, né, ter esse contexto do problema, e aí tem toda, né, a gente tem toda uma cadeia aí, por exemplo, a CISP, onde pode fazer esse assessment para esses clientes, para olhar o que está acontecendo, para chegar e mostrar um cenário e falar, olha, esses são os seus principais problemas, isso aqui é o que você está medindo hoje, então se a gente resolver, a gente vai te trazer um ganho de 15%, 20%, e essa aqui é a tecnologia que vai resolver esse problema. Vamos validar se é isso mesmo? Pega um pedacinho do problema, pega uma porção, executa, vê o ganho e fala, viu? Resolveu esse problema. Agora vamos fazer isso em escala? Putz, a chance desse projeto dar certo é quase 100%. Então, às vezes, fuja do hype, tome cuidado. Teve uma empresa aí grande que colocou, na hora que começou esse negócio de chat GPT, colocou um assistente virtual rapidamente no ar, expôs aos clientes numa determinada conversa, recomendou o produto do concorrente na conversa. Aí o cliente tira um print no Instagram, já era. É a sua empresa que está, né, exposta a isso. Então, tem que tomar um cuidado, tem que fazer de forma controlada, trabalhar bem os dados, proteger, não deixar a máquina ter ideia sozinha, que a gente chama de alucinação, você protege ela. Já tem toda uma ferramentaria adicional para você fazer a coisa bem feita. Então, você tem que ter visão de problemas, parceiros corretos e a tecnologia correta. Senão, pode ser frustrante, já vai falar que a tecnologia não funciona, quando na verdade foi o projeto que foi mal feito. Era só esse complemento aqui. Não, maravilha. A gente desenvolveu até uma metodologia própria
para ajudar o cliente a identificar esses casos, né? E mostrar também que é fácil você experimentar. Então a gente trabalha como? A gente trabalha com prova de conceito, e aí, inclusive a gente coloca 50% do custo risco nosso, se não funcionar, não paga, mas é um incentivo para ele testar, para ele experimentar, né? Por quê? Porque a gente entende que só experimentando a gente vai sair dessa conversa, dessa confusão e vamos para a prática mesmo, para a realidade das empresas. Legal. Vamos mostrar mais um? Aquela hora eu te Vamos. interrompi aqui, né? Não tem problema. Não, mas isso é muito legal. Esse aqui é o seguinte, a gente desenvolveu um mano digital com tradução de idiomas. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou capturar uma foto sua, se você me permitir. Aí. A gente desce aqui, ó. Vamos falar com voz de homem ou de mulher? Pode ser de onde? Pode ser de homem dessa vez? Escolhe aí um idioma. Eu vou falar, tem russo? Não, aqui é o quê? Aqui é chinês. Chinês, francês. chinês é bom, vai. Chinês é bom. Só não vou conseguir saber se está certo, É. não. Mas vamos lá. Fala uma frase qualquer, em português mesmo. O Vem Aí, o podcast da NVIDIA é o melhor de todos. A gente vai mandar. O que ele vai fazer isso aqui? Ele vai bater na nossa aplicação, ela vai fazer a tradução do que foi falado para o idioma selecionado e depois ela vai fazer uma sincronização labial em cima da sua foto. 即将到来的 NVIDIA Podcast 是最好的。 Olha, pareceu que falou o NVIDIA Podcast estava ali no meio. Que falou Não é? chinês, falou. Vamos tentar em francês? Vamos lá. Um pouco mais. O legal dessa história aqui, né? Esse aqui é um ambiente de demonstração, mas isso pode ser feito Le podcast à venir, le podcast de NVIDIA est le meilleur de tous. ele pode ser feito com a sua voz, Aham. com uma série de características em cima disso daqui. Põe mulher agora, vamos ver. Vamos por mulher? E vamos colocar Espanhol. em espanhol. Alemão. Vamos uma Alemão, mulher brava. vamos ver. Ora, esse é só um exemplo, mas você pode trazer aqui não só a sua própria voz, mas o seu jeito de falar, com mais energia, menos energia. E vamos lá, vamos ver. Der kommende, der NVIDIA Podcast, ist der beste von allen. Beleza. essa Combinou? acho que sim. Não, pelo menos o alemão foi. Eu reconheci umas palavras também. Então foi. Boa. Maravilha. É mais um exemplo Perfeito. de LLM, de Aham. inteligência artificial resolvendo problemas. Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que é uma rede de hospitalidade e que o dono quer falar com a pessoa que chega na língua da pessoa, Legal. né, num ambiente virtual, preparado para responder em qualquer idioma. Então, é aí que esse tipo de solução se encaixa. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas tem mais algum ponto, algum último detalhe que vocês gostariam de trazer aqui para a conversa? Algum outro insight para o pessoal? Vai lá, Marcelo. Não, o que eu acredito, mais uma vez, eu acho que nós temos que reforçar que a inteligência artificial veio para resolver problemas reais. Claro que é muito legal quando a gente vê aí o carro autônomo. Nós queremos ter um carro autônomo, né? É muito legal ter um carro autônomo, mas ele não é ainda um problema real para ser resolvido nas empresas. Então, a inteligência artificial ela veio para resolver esses problemas reais. E vamos começar, né? Eu acho que a empresa tem que entender que tem que começar pequeno. Não são grandes projetos que vão resolver o dia a dia dela. Inclusive, existem pesquisas em que a fonte, inclusive, é do Gartner, que mais de 60% do que as empresas querem resolver é o atendimento do cliente e poder garantir a retenção e também aumentar a sua receita. Então tá aí o ponto principal. Vamos começar ali. Que dado que a gente pode utilizar dentro da empresa para que você possa criar insights ou pode criar lá um ambiente diferente para que o cliente, ou o cliente do cliente, né, o cliente dessa empresa, possa ter um diferencial, possa ter uma forma diferente de receber. O suporte de atendimento é outra coisa que a gente fala muito. Então, tem tanta informação no dado da empresa que você já sabe como fazer uma manutenção de algo que você vende, de um software que você vende. Está ali tudo dado. Então, vamos usar esses dados para que seja mais rápido esse tipo de solução para o seu cliente. Consequentemente, seu cliente será melhor atendido, gostará mais de você. Então, é trazer a inteligência artificial para resolver o problema do dia a dia da empresa. Eu posso comentar mais umas duas ou três soluções que nós temos que vai de encontro com isso? A gente tem uma empresa hoje que é um cliente, né, um projeto sendo trabalhado, que é uma fintech,
que ela tem hoje 200 profissionais atendendo o pessoal com WhatsApp. E essa empresa, eles levaram 10 anos para ter um time bom, treinado em vender um produto. Só que essa empresa ela quer dobrar as vendas e quer vender mais produtos. Né? Fala, putz, como é que eu faço? Vou dobrar o número de pessoas, vou levar mais 10 anos para treinar? Então nós criamos, e é uma solução nossa, um AI chatbot. O que a gente pegou? O histórico dessas conversas dessa galera, treinamos um modelo, e agora o chatbot, com linguagem natural, responde do mesmo jeito que um funcionário está respondendo. O que permite o quê? Que esse funcionário economize parte do tempo dele, até 70% do tempo dele, e ele só entra na negociação para fechar, e agora ele consegue uma combinação de inteligência artificial e pessoas aprendendo novos produtos. Né? Uma outra é conversa com seus dados corporativos. A gente fez isso para um cliente que é do mercado financeiro, um banco também. O que a gente faz? A gente subiu as informações da empresa, e não é só informação estruturada, banco de dados, não. O pessoal tem essa preocupação de, olha, a minha empresa ainda não está pronta em dados, eles não estão todos organizados. Difícil você encontrar uma empresa que hoje tenha 100% dos dados prontos. Né? Mas esse tipo de tecnologia, você pode ler arquivo Word, ler arquivo PDF, ler planilha Excel, ler apresentação. Você traz tudo para um modelo de conversa com seus dados e o funcionário, os gerentes interagem com a LLM, perguntando qual foi o resultado do último trimestre, como está a curva de crescimento dos meus clientes e por aí vai. Então, acho que esse conversa com seus dados e a chatbot são exemplos que a gente traz para materializar, para trazer a conversa da IA para IA na prática. Boa. Marcel, algum último insight aí para fechar? A recomendação é não tente fazer tudo sozinho. Qualquer tipo de solução dessa envolvendo inteligência artificial é um esporte em equipe. Né? Então, quando eu falo equipe interna, equipe externa, não é algo, apesar de estar ficando cada vez mais fácil, mas é algo que demanda muita integração, é algo que demanda você ter exatamente os projetos certos, aplicados no momento certo, com a tecnologia certa. Então, procure aí estar sempre próximo de alguém que conheça, que já tenha alguma experiência, que possa te trazer aí alguns atalhos para que rapidamente você consiga colocar essas soluções ao seu benefício. Então, está ficando mais fácil, mas ao mesmo tempo estão aparecendo milhares de novas aplicações e novas formas de fazer as coisas. Então, está difícil acompanhar. Então, está cercado aí de bons profissionais, de bons especialistas em empresas que já estão fazendo isso na prática. É uma dica aí de sucesso que, com certeza, vai tornar menos traumática e mais eficiente as implementações aí de inteligência artificial agora ou no futuro próximo da sua empresa. Você sabe que, e acho que vale comentar, a NVIDIA hoje ela é muito mais do que hardware. Ela tem bibliotecas, frameworks, ferramentas, só que a caixa de ferramentas da NVIDIA ela é enorme. Se você tentar, até você aprender... E aí é que tá, tanto é que aqui no podcast a gente não está nem falando das soluções. Aprender. Hã? Você não consegue aprender? Não, eu não consigo acompanhar. Você acha que aprendeu pô, que coisa legal, aí a gente entra aqui, recebe o meu, agora tem isso aqui também. Você fala, caramba, mas eu estava estudando o outro semana passada. Estou devagar, tem que acelerar. Então, Não, mas eu acho que isso é o legal. É uma plataforma muito interessante. Não, mas eu acho que isso que é o legal, assim, a gente está mostrando solução na prática, né? Sem ficar falando bits and bytes, sem ficar falando do nomezinho que ninguém entende. Cara, no final das contas, isso tem que estar por trás mesmo. Isso, né? Isso tem que estar escondido e fazer com que o cliente na ponta faça a coisa da maneira mais rápida, mais simples possível. Né? Sinta o benefício do jeito mais rápido. E é esporte em equipe. Assim, nem a CISP-1, nem a NVIDIA consegue ser especialista na caixa de ferramentas inteira. Mas a gente vai trazendo parcerias, profissionais da NVIDIA, especialistas, e a gente vai construindo. Mas por isso que você tem que acompanhar o Vem Aí, porque a cada episódio a gente vai mostrar um pouquinho de como que essas ferramentas todas podem ser utilizadas para o seu negócio. Hoje a gente falou de LLM, na próxima edição tem mais novidade para vocês. Perfeito, deixa eu agradecer então a presença do pessoal aqui, Marcel Saraiva, direto do headquarter da NVIDIA em Santa Clara. Prazerzão falar com você mais uma vez, cara. Obrigado, Igor. Espero na próxima estar presencial aí, levando mais novidades para vocês. Foi um prazer esse bate-papo. Passa rápido, passou voando. Trazendo novidades direto da fonte.
Márcio Silva, sócio da Cispam, prazer também, foi super legal a conversa, cara. Pô, muito obrigado pelo convite novamente, foi um prazer. Tenho até medo das novidades que o Marcel está trazendo dessa viagem dele aí. Eu não tenho medo não, quero ver. Então Pode vambora. trazer, pode trazer. Maravilha. Marco Antônio, prazer também ter você aqui com a Bastante gente. trabalho, Muito obrigado. bastante trabalho. Boa. Boa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e espero que tenha sido gostoso aí para o pessoal ouvir que nós estamos falando sobre inteligência artificial. Perfeito. Pessoal, até o próximo episódio do VI. Até lá. Valeu.